Logo no começo somos apresentados para a senhorita Chevrelze, uma maga do elemento terra que foi recém-indicada para a academia. Ela está dando as boas-vindas ao pessoal do segundo ano. Ela explica sobre a magia da terra e dá um exemplo para os seus alunos, transformando pedra em latão. Logo em seguida ela chama Louise para tentar fazer o mesmo. Porém os alunos não gostam da ideia e tentam fazer a professora desistir disso. Mas Louise vai até a frente deles e faz a magia. Nesse momento então a sala de repente explode. E a gente então entende o motivo dos alunos não quererem que ela tivesse feito a magia. E na escada Kirsch fala com Louise sobre qual tipo de familiar ela irá invocar amanhã na aula, já que ela era um desastre usando suas magias. Então no dia seguinte os alunos se reúnem com o professor para darem início ao invocamento de seus familiares. E vários alunos começam a fazer a invocação, até que chega na hora da Louise. E quando ela pega e usa sua varinha, sim, é isso que eu falei, usa sua varinha, uma explosão acontece e um plebeu é invocado para o mundo deles. Isso, um cara que não era daquele mundo foi invocado ali de repente pela Louise. Os alunos começam a zoar a Louise e ninguém entende o que está acontecendo ali. E ela pede pro professor Corbel para que ela refaça aquela invocação. Só que ele fala que isso não é possível. Agora ela vai ter que ficar com aquele cara ali, pois refazer aquilo ali seria tipo um sacrilégio naquele mundo. Então ela apenas aceita o que aconteceu e beija o cara que ela acabou de invocar por acidente para assim firmar o pacto entre eles. Então chegando em seu quarto, Louise tira suas roupas e joga no seu familiar. Isso mesmo, naquele garoto. E diz para ele lavar elas e começa a tratar ele como se fosse um cão. Ele então começa a falar tanto que ela usa uma magia de silêncio nele. Sim, o cara começou a falar de repente. E a mesma explosão acontece, a mesma que tinha acontecido antes. Então no momento em que ele se levanta e começa a falar, a Louise surpreende a gente e diz que consegue entender o que o cara tá falando. E a gente descobre finalmente o nome desse cara. O nome dele é Hiraga Saito. Depois disso, corta a cena e estamos na biblioteca, onde o professor está procurando algo sobre a marca que apareceu na mão de Saito. E pelo que parece não é algo bom. E aí a gente volta pro quarto da Louise, onde ela fala do lugar que ele está. E no momento que ela baixa a guarda, ele foge dali. E no meio da fuga ele vai encontrar um guichê dando em cima de Katie, uma garota linda e bem fofa assim na verdade. E voltando então para a fuga, o Saito encontra a saída de repente. E quando ele tá prestes a fugir dali, o guichê faz ele flutuar, dando a fuga assim como uma missão que o Saito não teve sucesso. No episódio seguinte estamos vendo a vida de Saito no Japão, indo em direção ao trabalho, quando um portal se abre em sua frente. Ele então se aproxima do portal e no momento em que ele toca, ele é puxado para dentro desse portal. Só que quando voltamos ao quarto de Louise, agora ela simplesmente diz que não acredita nessa história dele de jeito nenhum. Então novamente ela começa a tirar a roupa em sua frente como se nada tivesse acontecendo. E quando ele a questiona dizendo que ele é um homem, ela simplesmente dizendo que ele é seu familiar e apenas isso. Ou seja, o familiar é pra ser tipo um bichinho guardião dela. E ela é realmente muito inocente nesse momento aqui. Coitada, logo em seguida ela se deita e manda ele lavar as suas roupas novamente. E diz que se eles trabalhar direito, ela dará pra ele alimento, tratando ele como um cão mesmo. Na manhã seguinte ela obriga ele a vestir ela, exatamente. E logo depois eles vão tomar café da manhã. Ele obviamente come pão duro no chão, depois corta para o lado de fora, onde Saito acaba esbarrando com Siesta. E ela explica pra ele então a diferença de um nobre e de um plebeu naquele mundo ali. Saito avista Gishi e entrega pra ele um pedaço de bolo. Logo a garota sentada à sua frente diz que ouviu rumores de que ele não estava saindo apenas com ela. E o nosso protagonista bota fogo na lenha e diz que ele estava sim com uma garota na noite passada. Cara, mó X9 mesmo. E nisso Kate aparece para entregar um soufflé para ele. E ela comentou sobre a noite passada de repente. Graças ao nosso querido protagonista, as duas descobrem que ele estava saindo com elas ao mesmo tempo. O cara era o terror delas. E várias pessoas ficam à volta deles. O Gishi fica bravo e desafia Saito para um combate depois de toda a vergonha. Corta então para a sala do diretor, quando o professor foi falar para ele sobre a marca na mão do nosso protagonista. E com a reação do diretor deu realmente para saber que não vai ser coisa boa vindo aí. E no local do duelo, agora voltando, nosso protagonista e Gishi começam sua batalha. E como era de se esperar, no começo Saito começa apanhando como um protagonista normal. E então novamente somos cortados para a sala do diretor. Lá ele explica que essa runa, a marca do protagonista, só existe em lendas, dizendo que isso afetará uma das pontas do pentágono. Pois é, o cara é desse nível assim. E o diretor então pede para o professor não deixar espalhar o que eles descobriram sobre aquela runa. E novamente agora vamos pro confronto do Saito, onde o Saito continua a apanhar e o Guichê joga uma espada para ele e diz que se ele não a pegar só vai parar a luta se o Saito se desculpar. E assim que ele pega a espada, sua marca começa a brilhar e a sua dor some de repente. Ele derrota um dos golems e Gishi invoca vários deles para acabar com o Saito. Só que ainda assim isso não foi o suficiente. O plebeu venceu um dos nobres que usava magia naquele mundo. Exatamente, naquele mundo os nobres usavam magia e os plebeus não. E com a luta terminada assim, o Saito solta sua espada e nisso sua marca some
com um brilho e ele desmaia. O garoto fracassado, que estava no quarto até então tomando esporro e também beneficiado pela vista da Louise, acabou se tornando esse cara com uma marca lendária. Na manhã seguinte, Saito está lavando a roupa de Louise e nos flashbacks vemos Louise se entregando as roupas para ele, dizendo que essas eram as roupas dos 3 dias que ele ficou inconsciente. Na sala de aula, a professora explica que se você combinar fogo, água, vento e terra, você pode ter uma magia mais poderosa, mais avançada. E nesse momento, uma das alunas interrompe e diz que alguém ali da sala não conseguiria usar nenhuma. E todo mundo então olha para a nossa querida Louise, a menina que não consegue fazer nada direito. E no corredor, Saito entende o motivo da Louise ser chamado de Zero, e logo ele inventa uma canção para ela. A canção por si só já zomba dela toda. Então Louise fica brava e diz que para cada zero que ele falou é uma refeição a menos que ele vai ter. E quando chega a noite, o Saito está quase morrendo de fome. Então ele faz todo um drama pra cima dela que acaba fazendo com que ela perdoe ele. Porém o nosso protagonista não é tão esperto assim e diz que nunca mais vai chamar ela de Zero, mesmo ela tendo 0 de peitos. É isso que ele fala pra ela. E Louise dessa vez o manda pra fora, dizendo que não vai dar comida e nem espaço em seu quarto pra ele dormir. E lá fora nosso adorável Siesta o encontra e o leva para a cozinha, onde os plebeus alimentam ele e chamam ele de Nossa Espada. Isso, é isso que eles fazem. Mas enfim, eles usam esse termo e começam a exaltar o cara, dizendo que mesmo ele sendo um plebeu como eles, ele conseguiu vencer um nobre arrogante. E o chefe da cozinha então se aproxima e fala que gostou dele e avança para beijá-lo. E o Saito, humildemente, como um bom cara, recusa. E devo admitir que essa cena aqui e várias outras me fizeram rir bastante. E lá fora a Siesta começa a conversar com o Saito e diz que gostaria de conversar mais com ele, tipo na intenção de conhecer um pouquinho ele melhor, sabe? E eles se despedem então e o Saito vai embora. No corredor, Flame o captura e o leva para Kirsch. Sim, a garota colocou o seu nome em seu familiar, é isso que ela fez. E ali ela começa a dar em cima dele e fala que está totalmente perdidinha pelo Saito. E quando ela vai beijá-lo, Styx aparece na janela bem na hora. E Styx literalmente sendo traído após ser jogado, Kirsch tenta beijar o protagonista de novo e outro homem aparece dessa vez. Enfim, depois de algumas tentativas frustradas, ela acaba sendo rejeitada pelo protagonista, porque ela tentou sim, algumas vezes beijar ele. E enquanto eles estão ali juntos com ela falando todas essas coisas pra ele, bem nesse momento a Louise acaba chegando. Ela manda o Saito sair dali e nisso Kishi coloca o Saito num abraço bem especial, fazendo Saito ficar do seu lado na discussão naquele momento. E Louise do nada puxa ele pela orelha e tira ele dali na força mesmo. E agora em seu quarto, Louise pega um chicote e ela ficou séria. E ela fala que deve tratar agora um vira-lata como um vira-lata. E ela começa então a bater no protagonista numa cena bem cômica. E a coisa só piora quando em determinado momento o Saito para ela e pergunta se ela ficou com ciúmes dele. E nesse momento o que ele recebeu de resposta foi uma joelhada no menino dele. E na manhã seguinte, Saito e Louise vão até uma cidade próxima. Lá ela diz que eles vão comprar uma espada para o próprio Saito. E após pegarem a espada e saírem da loja, Kirsch estava logo atrás seguindo eles. Então no quarto de Louise agora a gente vê Kirsch entregando uma espada novinha a Saito, sendo essa espada mais cara que a da Louise. E então abre um flashback bem engraçado mostrando que ela conseguiu aquela espada depois de ter utilizado os seus dotes para impressionar o vendedor da loja. Depois do flashback voltamos para o quarto, onde as duas queridas estão ali discutindo e prestes a começar uma batalha real. No meio da discussão, uma voz sai de perto de Saito. A voz ordena para que as duas idiotas parassem, e antes delas quererem matar ele, a garota de azul falou que foi a espada que falou, e o Saito ignora as meninas e se apresenta então para a espada. E para nossa surpresa, a espada faz a mesma coisa, dizendo que o seu nome era Derflinger. O episódio seguinte começa na sala do diretor, onde ele está conversando com um homem que o diz para ter cuidado com uma ladra que está roubando dos nobres. Logo Longueville aparece na sala e o diretor diz que a escola tem um artefato precioso para o palácio, mas pelo visto eles não precisam se preocupar com nada, já que a escola é protegida por vários magos de nível quadrado. E no corredor, Saito encontra com Kirsch novamente, e ela diz que vai dar para ele aquela espada que ele tinha visto antes se eles terminassem a conversa que tinham começado no quarto. E quando parece que ela está prestes a fazer algo com ele, de repente aparece Louise novamente, e ela leva Saito embora. E devo dizer que se fosse no lugar do Saito, eu não deixaria que a Louise me tratasse desse jeito
jeito não. E como sempre, ao chegar no quarto, Saito simplesmente apanha como um cão da Louise. No dia seguinte, na cozinha, o Saito descobre que a siesta se demitiu e foi trabalhar com um conde chamado Mochi. E no quarto de Louise, a espada diz para Saito que quando um nobre chama uma jovem assim, significa que ele fará essa tal jovem sua amante. E o que deixa Saito preocupado com siesta e se perguntando por que dela ter ficado quieta naquela situação. A gente vê então que Louise está na cozinha à procura de Saito, pois ele não apareceu para o jantar. Até que Gishi diz para ela que Saito havia o procurado mais cedo e perguntado onde esse tal de Mochi morava. Na mansão então agora vemos siesta com Mochi. E ali então Mochi revela para ela que ele não contratou ela apenas para coisas domésticas, revelando então que Saito estava certo sobre o que suspeitava. E bem nesse momento Saito então aparece na conversa. E ele percebe as verdadeiras intenções do nobre. Porém o nobre faz então um acordo com Saito, dizendo que se ele quiser siesta de volta para ele teria que trazer o tesouro do Zerbeast. E no meio do caminho então ele é impedido por Louise, que o leva de volta para a academia. Então no meio da noite ele escapa e vai até o quarto de Kirsch e pergunta se ela tem o tal do tesouro. E por incrível que pareça, ela tem esse tesouro, por mais aleatório que possa ser. E diz que ganhou esse tesouro como presente e que nunca abriu esse tal livro. E ela explica que esse livro tem o poder de estimular a alma masculina. É sério, é isso mesmo. E diz que dará o livro para ele se ele aceitar sair com ela. Ai, a doce vida dos protagonistas de anime, não é verdade? E nesse momento, Saito simplesmente fica nervoso, dizendo que todos os nobres são imundos. E ele então sai da sala e logo em seguida a gente vê a garota de cabelos azul vendo o Saito saindo dali com um cavalo. E no banho agora a gente vê que Siesta está chorando ao saber que o nobre a quer em sua cama e clama para que Saito a salve. Agora na mansão, Saito é pego pelos guardas que o levam até o nobre. Então nessa hora o Saito saca sua espada, porém ele é um plebeu, ele fez isso na casa de um nobre, e naquele mundo ali quem faz isso é simplesmente condenado a perder a vida. Então o Saito tava realmente entrando em apuros ali, e isso quase acontece, tá? E quando o Saito está prestes a perder a vida, Louise aparece de repente e salva ele. Louise conversa com o nobre e pede desculpas pela atitude dele, porém o conde não quer nem saber. Então Kirsch entra na conversa e mostra pra ele o tal livro, e logo depois disso ele perdoa todo mundo e solta a siesta. E quando ele abre a embalagem e pega o livro, Saito logo reconhece que aquilo é do Japão, do seu mundo ancestral. Mas é exatamente como ela tinha dito, é uma revista pra estimular mesmo, não tenho o que falar além disso. E bem, como o Saito entendia bastante sobre aquilo, ele sabe que aquele item ali foi na verdade invocado assim como ele foi. E lá fora então, Siesta agora agradece o Saito e dá um beijo nele. E logo depois disso ela vai embora. E eu devo confessar que eu até que gosto desses dois quando eles estão juntos. E no começo do episódio seguinte, conseguimos ver a Ladra entrando na academia. E pela voz e cor de cabelo dá pra sabermos quem é essa Ladra. E no quarto agora Louise está treinando Saito para se apresentar na feira de avaliação. E ela diz para ele fazer a apresentação usando a sua espada. Corta então para a sala do diretor, onde Longville e ele estão conversando sobre a feira. E não revelei isso antes para vocês, mas o nosso querido diretor é só um velho bem espertinho mesmo, tipo Jiraiya. E nesse caso aí ele tentou ver a calcinha de Longville guiando um rato que se chama Monsignor no porão. Bom, eu acho que é um, né? Sei lá, Colbert e Longville estão ali conversando sobre a Ladra. E o professor diz que eles não precisam nem se preocupar, pois um ladrão de nível triângulo não conseguiria passar pelos portões. Então, um dia antes da cerimônia, somos apresentados à rainha de Tristem. À noite, a princesa invade o quarto de Louise e avança sobre ela. E nisso vemos um flashback revelador sobre as duas garotas, onde elas cresceram juntas desde crianças e então já têm uma certa amizade de sempre. E no dia seguinte, todos os alunos apresentam os seus familiares, até que chega a vez de Saito e ele e Louise simplesmente acabam passando vergonha novamente. E ela tira o Saito dali pela orelha mais uma vez. E no portão agora acompanhamos a Ladra, que rapidamente sai dali e invoca um golem gigantesco, que dá logo de cara com o Saito e a Louise, que logo começam a lutar contra esse golem. Só que não dura muito porque a Ladra consegue o que quer e vai embora dali sem deixar baixas. Um pouco de sorte, né? Tem que ter também. Mas e aí, vocês curtiram esse recap? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam e se vocês querem uma parte 2 dele aqui no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e deixa um comentário aí pra fortalecer o canal e até o próximo vídeo que sai muito em breve. Valeu, tchau, tchau!